Aleluias. Êxodo 19, do primeiro versículo até o versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. O terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Amém? Leamos rapidamente o versículo 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém, meus irmãos? Pode tomar assento? Como eu havia anunciado, nesta noite nós vamos falar sobre essa temática, sobre essa mensagem com o título Sacerdócio Real. Reino sacerdotal, reino de sacerdote. Amém, queridos? Irmãos, nós temos aqui um texto. Já a nação de Israel, pela misericórdia do Senhor, pela boa mão estendida, tirando-os do Egito. Tipologicamente, o Egito representa o mundo, Satanás representado por Faraó, e nessa tipologia, nós já falamos aqui em outras mensagens, o Senhor livra Israel. E tem um propósito com Israel, assim bem como tem conosco. De maneira que nesse capítulo que nós lemos, eu como falo sempre aqui, faça uma leitura de todo o texto, do que eu falei, do que eu li, antes, depois, e um conselho maior ainda, leia sempre a palavra, leia sempre a Bíblia, leia toda a palavra de Deus. Talvez você seja crente há, talvez 5, 10, 15 anos, leia toda. E nesse capítulo, nesses 7 versículos que eu li, nós temos visto ali o povo ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel, chegaram ao deserto de Sinai, e Deus chama Moisés ao monte e instrui Moisés para anunciar ao povo. E no versículo 5 ele diz: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus tinha um propósito especial com Israel. E no versículo 5, versículo 6, ele diz: E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Santo quer dizer separado. E estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 8. Está pertinho, em Levítico, vai seguir para frente, você vai chegar em Números. Capítulo 8, verso de número 14. E vamos fazer só um versículo, só o 14. 8 de Levítico, Números 8, 14. Números 8, 14. Olha o que diz. E separarás os levitas do meio dos filhos de Israel, para que os levitas sejam meus. Olha só, Deus está dizendo: e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Está falando do povo, não está identificando qual tribo. Mais à frente nós lemos: separa para mim os levitas. Vai conectando aí, vai linkando aí. A linguagem hoje é link, né? Vai linkando aí. Quando nós olhamos para Deuteronômio, um pouquinho mais para frente, o 5º livro do Pentateuco, olha para Deuteronômio, capítulo 18, verso 1 e o verso 2, que diz assim: Os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel, das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Por isso, não terão herança no meio dos seus irmãos. O Senhor é a sua herança, como lhes tem dito.
Então nós temos visto aqui o Senhor chamando Moisés, sobe ao monte, fala para o povo, se o povo diligentemente ouvir a minha palavra, der ouvido aos decretos, à minha palavra, à orientação, vão ser um reino sacerdotal. Mais à frente nós lemos Números 8:14, separa-me os levitas. No verso 1 e 2 de Deuteronômio 18, nós lemos ele dizendo, eles não terão herança, porque a terra foi dividida para as tribos, mas os levitas que iam ministrar no tabernáculo e depois no templo, não teriam herança na terra, não teriam herdade. Eles iam comer dos frutos, dos dízimos que iam ser ministrados, daquelas bênçãos que seriam dadas, ofertadas segundo a palavra, e eles não teriam herança na terra, mas a herança deles seria o Senhor. Qual a maior herança que é essa, né? Ter a nossa herança no Senhor, né? Porque tudo vai passar, a maior herança é o Senhor. Agora eu quero que você atente para o que está escrito em Êxodo 32. Em Êxodo 32, a palavra nos informa, em Êxodo 32, a palavra nos diz que houve um episódio ali na sequência, na caminhada com o povo de Israel, onde Moisés foi ao monte e Deus estava lhe dando as instruções, a tábua da lei, o decálogo, e instruções, os modelos de tudo que tinha que ser. E o povo lá embaixo, Moisés lá com Deus, o Senhor, e o povo lá embaixo, e eles nunca desciam, demorou muito. De repente eles começaram a ficar inquietos, começaram a ficar intrigados, porque Moisés não vem nunca, e começaram a apertar com Arão, e disseram para Arão, Arão, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, nós não sabemos o que foi feito dele. Esse Moisés, o que será que deu desse Moisés? Haja vista que ele subiu, até agora não desceu, nós estamos aqui e nós queremos alguma coisa palpável, nós queremos ter alguma coisa. Muitas pessoas fazem isso no dia de hoje. Eles precisam de tocar em alguma coisa, tanto que em muitos lugares tem as suas imagens, os seus... alguns chamam até de ponto de contato, precisa de alguma coisa para estar em contato, para acreditar. Se não tiver uma imagem, não tiver uma fita, não tiver uma rosa, não tiver um moedor de carne, não tiver uma marreta, alguma coisa, precisa disso. Tem lugar que é assim. Precisa de alguma coisa para acreditar que Deus está ali. E eles apertaram com Arão, e Arão então foi o seguinte, me dê então o ouro que vocês têm aí, os pingentes, os brincos, os anéis, os braceletes, e me tragam aqui. E assim fizeram, e Arão pegou e fez um bezerro de ouro, uma passagem conhecida. E quando desce Moisés do lado do monte, o Senhor fala, desce porque teu povo já está ali numa situação. E quando Moisés desce, abaixo de onde ele estava, numa outra altura, estava Josué, e Josué ouvindo aquele barulho, aquele alarido, porque Moisés fez um bezerro de ouro, e eles festejaram, e saíram a folgar. Esse verbo folgar no original, eles saíram a prostituir-se mesmo. Estavam fazendo uma orgia ali. Eram festas, porque eles vieram daquele contexto que estavam no Egito. E para muitos ali, o Egito não havia saído deles ainda. Eles saíram do Egito, mas o Egito não havia saído deles. Então eles festejaram, folgaram, dançaram, sapatearam e fizeram um auê ali, né, como fala, um banzé ali embaixo. E quando Moisés ouve Josué dizendo, não, isso não é alarido nem de guerra, nem de vencedores, nem de vencidos. Porque Josué achou que era um grito de guerra, alguma coisa. Não. E quando eles chegam, está lá o bezerro de ouro, Moisés quebra as tábuas, vocês conhecem a passagem. E Moisés chega em Arão e fala, que conversa é essa, Arão? Que história que é essa? Que bezerro de ouro? Eu estou lá com o Senhor, recebendo instruções, recebendo a lei, e você aqui, ao invés de ficar com o povo em oração, adorando, não, mas o povo me apertou, o povo aqui, porque nem sempre, nunca é mesmo de fato. A voz do povo não é a voz de Deus, a voz de Deus é o Evangelho, é a palavra. Porque às vezes nós temos uma multidão, sim, mas não é. A voz de Deus não é a multidão, a voz de Deus é o Evangelho, é a palavra. Essa é a voz de Deus. Né? Pode ser que todos falem o contrário da palavra, então fique com a palavra, deixa todos indo. E quando eles chegam e falam assim, então, o que aconteceu, Arão? O povo apertou comigo, você não descia nunca, e eu peguei esse ouro, coloquei no fogo e saiu esse bezerro. Uma outra tipologia aqui, o ouro representa a glória, representa, em outras ocasiões, a presença, tipologicamente. Então aquilo que eles tinham de louvor, de glória, lançado no fogo, saiu um bezerro de ouro. Imagina se aquilo que eu tenho de louvor, de glória, eu lanço no fogo, o que vai sair? Se porventura, quando nós entrarmos num fogo de angústia, de aflição, de luta, talvez do silêncio de Deus, o que nós temos de adoração? Lançado nesse fogo, sai um bezerro de ouro ou sai glória a Deus, como aqueles 3 moços que foram lançados na fornalha, que diz o texto que eles foram lançados na fornalha, mas o texto também diz, saindo eles da fornalha, nem cheiro de fumaça havia no seu rosto, porque eles entraram ali, mas firmados na verdade do Evangelho, na verdade do Senhor Deus.
E quando eles recebem aquilo, se você olhar para o livro de Êxodo, eu agora vou ler com vocês, no versículo 25 do Êxodo 32, olha o que diz. E vendo Moisés que o povo estava despido, lembra que eu falei que era uma orgia? Lembra que eu falei que era uma coisa terrível? Porque Arão os havia deixado despir-se para a vergonha entre os seus inimigos. Pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse, quem é do Senhor? Venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. Guarda esse nome, Levi, levitas. E disse-lhes, assim diz o Senhor, Deus de Israel, cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, porquanto Moisés tinha dito, consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra os seus irmãos, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. Então note que a intenção do Senhor é que a nação seja um povo, um reino sacerdotal, mediante a obediência, que todos obedecessem. Se eu atentamente ouvirdes, nós vemos na frente que a herança dos levitas seria o Senhor. Nós vemos na frente que eles foram separados pelo Senhor. Eu estudei uma vez com um pessoal, eu discordo um pouquinho, mas faz sentido. Eles disseram que nessa ocasião que os levitas foram separados para o ministério. Mas volta um pouquinho comigo lá para Êxodo 28. Está tudo pertinho aí, ó. Volta para Êxodo 28. E o versículo 1. Está tudo do ladinho, pertinho aí. Êxodo 28, verso de número 1. Olha o que diz Êxodo 28, verso 1. 1, 2 e 3. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão. Deus falando com Moisés. Arão, irmão de Moisés. E seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal. A saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. E farás vestes sagradas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Farás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administrem o ofício sacerdotal. Ele queria uma nação sacerdotal, de um povo sacerdotal, e havia um povo que estaria oficiando ao Senhor. Teve um povo que eu estudei, uns judeus que são judeus messiânicos, dizendo que foi naquela ocasião lá de Êxodo 32 que eles foram separados. Mas o que eu quero chamar a atenção é que, tendo Deus instruído que da linhagem de Arão, que era levita, então dos levitas, seriam os que ministrariam, que estariam administrando, trabalhando. E se você for estudar com calma depois sobre os levitas, você vai entender que dos filhos da linhagem dos levitas, haviam os coatitas, haviam, agora de cabeça não vou lembrar, aqueles que montavam o móvel, desmontavam o móvel. Tá? Mas na frente, lá no tabernáculo, Moisés instituiu que dentre os levitas houvessem cantores e músicos. Lá na frente, Davi. Olha, então, dentre os levitas, então, quem oficiava no tabernáculo para sacrifício, para montar, desmontar, transportar, todo com a orientação do Senhor, eram os levitas. Então, levita não era músico, levita eram aqueles que ministravam, e dentre os levitas, lá na frente, também haviam os músicos. Hoje nós vemos muitos músicos dizendo, qual que é o seu ministério? Eu sou levita. Não, você não é levita, você é um cantor, você é um músico, você é um instrumentista, você é violonista, tecladista, pianista. Levita é da linhagem de Levi, a menos que você seja um levita da tribo de Levi. Mas o levita ali era aquele que ia oficializar, ou oficiar, melhor dizendo, no ministério, no trabalho. E destes, lá no capítulo 32, que nós lemos, quando Moisés disse, quem é pelo Senhor, já se separa aí, pega a sua espada e mata seu amigo, seu irmão, porque eles, naquele momento, eles sentiram o peso do erro, e pegaram a sua espada e cumpriram ali. Já haviam sido indicados pelo Senhor, nós vemos na palavra, e sentiram, porque às vezes nós somos chamados pelo Senhor e não sentimos o peso da responsabilidade. Quando as pessoas estão errando, pregando o evangelho, falando mentira, hoje, por exemplo, nós temos visto, hoje que eu falo nesses tempos, né? Temos visto tanta aberração. Quando eu penso que eu já vi tudo, aparece outro negócio.
Quando eu penso que eu vi, outro dia eu vi um rapaz com uma marreta ungida na igreja, quebrando a maldição na vida do povo. Falei, não é possível ter uma coisa a mais. Aí outro dia eu vi um camarada com um moedor de carne ungido, para moer os problemas da pessoa. Pegava o papelzinho com o seu problema, punha no moedor e moía lá. Iam orando e eu coisa ali. Quando eu penso que eu vi tudo, aí daqui a pouco vem outro, sabe, tem uma habilidade. E às vezes nós não temos o discernimento de entender que nós temos que desembainhar a espada e partir para cima. Está escrito em Jeremias 48, verso 10, se não me falha a memória: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, relaxadamente. E é maldito também aquele que aparta a sua espada, que não usa a sua espada. Ou seja, é para a espada, é espada. Então não tem essa conversa. Maldito aquele que fizer a obra do... Eu vou ler aqui Jeremias, não está no meu esboço, mas o Senhor colocou no meu coração. Jeremias 48, versículo 10. Eu creio que seja esse. Se não for, nós vamos procurar. Glórias ao Cordeiro Santo. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ou seja, você está fazendo uma obra com fraude, e na hora que é para chegar a espada, e nós temos a espada está aqui, a palavra do Senhor Deus, e nós ficamos com mimimi. Ai, coitadinho. Ai, mas não pode falar assim. Ele é ungido, não toca no ungido. Todos somos ungidos, queridos. Nós todos fomos ungidos com o santo óleo, o Espírito Santo da promessa. Toda a igreja é ungida, não tem essa que o pastor é ungidão, que o irmão é ungidão, porque ele prega, porque ele ora. Todos aqui somos ungidos. E saiba que na obra do Senhor, o menor serve ao maior. Quem é que serve? Jesus falou assim, olha, vocês não entenderam ainda, entre eles, quem é o maior? Quem é o maior? Jesus disse, maior é aquele que serve. Então, se eu estou servindo hoje a palavra, e entre nós, quem é o menor? Aí o camarada acha que é o bambambam. Vai na Conde de Sarzeiros, compra um anelzão desse tamanho, faz um negócio assim, estiloso e tal, e vai pregando e não prega, não chega a palavra, assume, abraça. Quando vê o bezerro de ouro, ele não tem coragem de dizer. Quando a palavra é, quem é pelo Senhor? Não tem coragem, peraí, deixa eu pegar a espada aqui e resolver isso já. Volta comigo lá para Êxodo 19 e o verso 6. Êxodo 19, verso 6. 5 e 6. Agora, pois, ser diligente. O que é diligente? Cuidadosamente, criteriosamente, cautelosamente, com atenção, nos pormenores, com dedicação, com afinco, com prudência. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Agora, observe, para que houvesse a consagração de um sacerdote, foi dado para Moisés as instruções na Torá, na lei. Quando você ouvir Pentateuco e Torá, é a mesma coisa. Torá, hebraico, Pentateuco, grego, que são os 5 primeiros livros da Antiga Aliança, do Antigo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia em Êxodo 29, verso 20. Êxodo 29 e o verso de número 20. Hoje na escola bíblica eu avisei, né? Traga caneta, papel, que eu vou falar bastante versículos. 29 de Êxodo, verso 20. Olha o que diz. Foi dada uma instrução da maneira que era para se consagrar um sacerdote. Eu estou falando que a mensagem desta noite é sacerdócio real, ou reino sacerdotal. Eu estou dizendo, acabei de afirmar que nós todos somos ungidos. Acabei de afirmar isso. Agora vá comigo lá para o versículo 20. Não dá tempo, se eu for ler todos os versículos anteriores, eu não vou conseguir concluir até 9 horas. Então, por favor, em casa, leia todo o capítulo para você contextualizar melhor, ok? Olha só, Êxodo 29, verso 20, que diz assim: e imolarás o carneiro, e tomará do seu sangue, e o porá sobre as pontas da orelha direita. Isso aqui, no momento, era uma das coisas que eram feitas na consagração do sacerdote. Tinha óleo na cabeça, e tinha essa situação que agora eu vou ler com vocês.
E imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e os porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita dos seus filhos, como sobre os seus dedos polegares das suas mãos direitas, e sobre os seus dedos polegares dos seus pés direitos, e o restante do sangue espalhará sobre o altar ao redor. Deixa eu parar aqui. Olha para cá. Então, a consagração tinha uma série de coisas que tinha que ser feito. Tinha óleo, tinha o sangue, mas antes, pegava-se o carneiro, fazia o sacrifício, todo aquele ato ritualístico, ritual que havia sido ensinado, e pegava daquele sangue, e na orelha, algumas versões falam lóbulo da orelha, talvez na sua esteja assim, da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito, de Arão e dos seus filhos. Isso ali era o momento onde eles estavam sendo separados, consagrados, identificando a consagração com ele. Depois viria o óleo, porque antes da unção e antes do óleo tem que ter o sangue. Tem pessoas que querem unção, mas não querem o sangue. Ou seja, quando tem sangue, tem perdão. Tem pessoas que querem ser ungidas, mas não querem abandonar o pecado. Tem pessoas que querem andar, dizer que é servo, que é profeta, que é isso, que é aquilo, mas não abandona o pecado, não vive uma vida com Deus e não quer o sangue. Não tem como ter óleo antes do sangue. Primeiro é o sangue para depois ter o azeite. Primeiro é o perdão, o arrependimento, o quebrantamento, a confissão diante do Senhor para depois ter o óleo. Não tem Espírito Santo sem sangue antes. Não tem unção de Deus sem sangue primeiro. O sangue representa o quê? O perdão. Não há como ter perdão, remissão sem sangue. Sem sangue não há remissão. Tanto que a palavra nos informa, no livro de João, capítulo 1, verso 29, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que derramou seu sangue precioso. Então, primeiro, Jesus veio e derramou seu sangue, depois ele enviou o Espírito Santo. Não foi assim que ele fez? Na cruz derramando o seu sangue precioso por mim, por você, por nossos pecados, transgressões, iniquidade, adultério, cigarro, droga, bebida, sei lá o que nós fizemos, o que você fez, não quero saber, porque quando há perdão no sangue de Jesus, há esquecimento diante do Senhor. As pessoas ainda vão apontar a sua vida, vão apontar o seu passado, mas no sangue de Jesus há poder para perdoar, limpar, e nunca mais o Senhor vai lançar no nosso rosto os nossos pecados que no sangue Ele perdoou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, queridos, vem um engraçadinho, mas no passado, meu passado está lá atrás, filho, eu não estou no passado, estou no presente, e caminhando com Jesus para a eternidade com o Senhor. Mas no passado você fez isso, fez aquilo, outro, eu lembro de você, lembra mesmo, né? Muito bem, mas agora eu tenho o sangue de Jesus na minha vida, o sangue que purifica de toda transgressão, toda iniquidade. Sangue na orelha, para ouvir atentamente a voz do Senhor. Sangue no polegar da mão direita para trabalhar firme na obra do Senhor, para ter força para segurar no arado, não olhar para trás e prosseguir adiante. Sangue no polegar direito dos pés direitos para caminhar, trilhar firme no caminho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque é renúncia, porque é luta, porque é pedrada. Mas se tem sangue na orelha, você não vai ouvir a voz dos derrotados, não vai ouvir a voz dos mentirosos, as vozes daqueles que dizem ser amigos, mas não são, porque estão ali com o sangue poderoso de Jesus, dizendo, ouve a voz do Espírito Santo, se atentamente ouvides a minha voz, sereis um reino sacerdotal. Aleluias, aleluias. Quantas vezes, queridos, vem o inimigo com aquela voz, você não pode, mas no passado, mas não sei o que, ele é acusador, e ainda usa uns agentes dele ainda, inclusive tem alguns agentes que se passam por cristão, porque cristão que é cristão, ele não passa rasteira, cristão que é cristão, ele abraça. Cristão que é cristão não fica te acusando e apontando o seu passado. Cristão que é cristão te diz, nós estamos aqui, nós somos um corpo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Cristão que é cristão não quer ver a sua derrota, não quer ver o fim do seu casamento. Larga dele mesmo, larga dela mesmo. Não, fica com ela e fica com Jesus, fica com ele, fica com Jesus, porque o Senhor é poderoso para fazer a obra nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Você já viu pessoas que não têm o polegar? Eu trabalhei um tempo bom ali na Santa Casa, e eu cheguei a ver muitas pessoas que deceparam, perderam mão, perderam dedo, vi muito de tudo. Um dia um rapaz foi pegar no gol, um dia de sábado, e eu não sei como ele enroscou a aliança naquelas coisinhas que enrosca a rede, e arrancou o dedo dele, decepou o dedo dele. Eu vi muita coisa disso lá, né? Isso é uma das coisas mais leves que eu vi.
E a pessoa sem o polegar dificulta trabalhar. Como é que você vai segurar? Você precisa do polegar, mas é só o polegar. Mas tenta segurar alguma coisa. Tenta fazer algum trabalho sem o polegar. Tenta andar sem o polegar. Você não vai tirar esse polegar para você andar, lógico. Mas ele dificulta seu andar. Então quem não tem sangue na orelha, não tem sangue no polegar da mão direita, nem do pé direito, não consegue ouvir, não consegue trabalhar e não consegue andar firme nos caminhos do Senhor. Mas nesta noite eu quero ver o sangue do Cordeiro de Deus na minha orelha, na sua orelha, na minha mão, na sua mão, no meu pé e no seu pé, nos dando firmeza, nos adestrando, nos firmando nos caminhos do Senhor. Porque a minha chamada não veio do homem, ela veio do Senhor. A sua chamada não veio do homem, ela veio do Senhor. E Ele quer formar um reino sacerdotal, Ele tem formado nessa caminhada um reino de sacerdotes. Agora, observe, que coisa tremenda. O zelo dos filhos de Levi, lá no capítulo 26, ou 25 de Êxodo 32. Quem é pelo Senhor? Eles já pegaram a espada e foram. E na consagração do sacerdote, passava-se o óleo, aliás, o sangue na orelha, o sangue na polegar direito e também no polegar do pé, da mão e do pé direito. Êxodo 30, do verso 22 a seguir, fala do azeite da unção. Só o versículo 30, de Êxodo 30. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificará para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será azeite da santa unção nas vossas gerações. Vou parar aqui, e vou voltar para 29, e vou ler o verso 23. 29, 23. E um pão e um bolo... 21, perdão. Então tomarás o sangue que está sobre o altar e do azeite da unção, e os espargirá sobre Arão. Sempre a unção depois do sangue. Se não houver um rompimento com o pecado, não tem azeite. Se não houver um sangue do Cordeiro, não tem azeite. Se não tiver o sangue do Senhor, não tem azeite. Azeite é uma tipologia do Espírito Santo. Primeiro Jesus foi na cruz, derramou seu sangue, depois ele enviou o Espírito Santo. Agora, abra comigo Levítico, vai para frente agora um pouquinho, você está em Êxodo, vai para Levítico 21, versículo 16, que eu quero dar aqui as características que um sacerdote não poderia ter. Olha só, Levítico, acharam? 21, verso 16. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a Arão, dizendo: ninguém da tua descendência, nas suas gerações, em que houver algum defeito, se chegará a oferecer o pão do seu Deus. Para ser oficial, sacerdote, não podia ter defeito. E aqui está listado alguns dos defeitos que não poderia haver no indivíduo que era levita, que ia trabalhar como sacerdote. Ele não podia ter essas características, ele não podia, olha bem. Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará, como homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos, ou homem que tiver quebrado o pé, ou a mão quebrada, ou corcunda, ou anão, ou que tiver defeito no olho, ou sarna, ou impinge, ou que tiver testículo mutilado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver alguma deformidade, se chegará a oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Defeitos nele há, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Ele comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até o véu não entrará, nem se chegará ao altar, porquanto defeito há nele, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Então observe, o sacerdote da tribo de Levi, que era chamado, que para oficiar na casa do Senhor, ele tinha que ter o teu sangue, ele tinha que ter o chamado, ele tinha que ter o sangue, tinha que ter a unção, mas não podia ter esses defeitos. Queridos, isso daqui é espiritualmente, ok? Não pensa assim, vamos lá, não podia ser cego. Como é que um cego vai trabalhar, vai ser oficial? Não pode. Traz para o mundo espiritual. Quanta gente cega quer servir e é cego.
E o próprio Senhor Jesus diz assim, olha, é cego guiando cego, condutores de cego, guia cegos conduzindo cego. Cai todo no buraco. Se o guia é cego, imagina onde vai o povo. Então, para o oficial, ele tinha que enxergar bem, tinha que ter visão boa. Tem que comprar colírio com Jesus e ungir os olhos para enxergar bem. O Senhor indicou a igreja dizendo o seguinte, olha, eu aconselho-te que de mim compre colírio para você ungir os seus olhos, porque você está enxergando mal, você é cego. Tinha que enxergar perfeitamente. Por exemplo, como é que eu vou servir o Senhor se eu não tenho visão espiritual? Como é que eu vou servir o Senhor se eu não consigo entender, enxergar com os olhos espirituais? Então, o cego não podia ser um sacerdote. Ele não podia conduzir. Outra situação, coxo ou aleijado. É aleijado, é coxo. Como é que ele vai ser um sacerdote? Se ele manquitola, se ele manqueja, se ele não tem firmeza, se ele não consegue estar firme. Nós constantemente vemos obreiros, líderes, pastores, ministros, digamos assim, sacerdotes, atualmente, não nos níveis dos levitas, mas sacerdotes na presença do Senhor, vou explicar daqui a pouquinho, que são realmente sem firmeza alguma, manquejam, não têm uma firmeza, não conseguem trilhar. Tropeços acontecem, eu estou dizendo que não há firmeza, é mancando, é mancanejando. Não podia ter membros demasiadamente longos e também não poderia ter nariz chato. Algumas versões não falam nariz chato, falam nariz grande. Não sei se a sua está grande ou está chato. Algumas falam nariz grande, outras falam nariz chato. Eu não sei como é que está na sua aí. Por que não podia ter membros grandes, compridos, ou nariz grande ou chato? Vocês estão entendendo? É espiritual isso aqui, viu, irmãos? Por que não podia ter? Porque para servir como sacerdote, ele deveria ter essa simetria, ele deveria ter esse equilíbrio, ele devia ter essa beleza, digamos assim. Ele tinha que ter vou falar em outra linguagem, esse equilíbrio. Ele não era nariz grande demais, nem chato, nem membros longos demais. Ele tinha equilíbrio. Ele tinha essas características para serviço. E tem gente que não tem esse equilíbrio. Ele vê anjo para cá, vê demônio para lá, vê de tudo, mas não tem vida com a palavra. Ele não tem esse equilíbrio. Os membros às vezes são longos. Ele tem uma vida até longa assim de vai para cá, ora para lá, vem cá, mas não estuda a palavra. Então ele fica desequilibrado. Ele faz coisas interessantes até no campo da oração, por exemplo, mas não entende a palavra. Então ele fica desequilibrado. São membros longos, mas não tem aquela simetria, não tem aquela beleza, não tem aquele conjunto ideal. E a palavra nos ensina, crescei na graça e no conhecimento. Coerência, graça e conhecimento. Você busca em oração, você consagra a sua vida, você jejua, você ora, evangeliza, prega, você tem equilíbrio. Você tem essa simetria, digamos assim. Ele não poderia ter pé quebrado. Alguém com pé quebrado vai ter firmeza? Ontem, por exemplo, eu não fui no evangelismo porque o meu pé machuquei meu pé. Eu não fui evangelizar ontem porque o meu pé está machucado. Como é que eu ia sair com o meu pé machucado para o evangelismo? Né? Andar para baixo para cima aqui, evangelizando no bairro aqui. Né? Machuquei meu pé no meu trabalho e graças a Deus já passou. Mas estava doendo, então não tem firmeza. O obreiro, o sacerdote tem que ter firmeza nos seus pés. Ele não pode andar manquejando e na hora que a coisa ferver mesmo, tem que estar firme. Porque vai ter vendaval, tempestade, levante, investida. Aí o sacerdote, ai que dor no meu pé, ai não, já caiu fora, já foi. Já era, já voltou para o mundão, desistiu da caminhada. Não pode ter pé quebrado, tem que estar com os pés bons. Não pode ter mão quebrada, porque como é que vai trabalhar com a mão quebrada? Tem que ter a mão firme, para segurar firme. Porque às vezes, meu irmão, você está tudo bem, de repente bate um vendaval, se o seu pé não estiver firme, se a sua mão não estiver firme, não tem condições. Não há possibilidades. Tem que ter firmeza na palavra, tem que ter firmeza no evangelho, tem que ter firmeza nos pés, tem que ter firmeza na mão. Não pode estar manquejando ou manquejando. Ele não podia ser corcunda. Você sabe o que é corcunda, né? Curvado, corcunda. Eu vi uma piadinha, achei interessante. Diz que a professora perguntou para o Zezinho na escola: Zezinho, o que é uma pessoa pessimista? Aí o Zezinho falou: pessimista é aquela pessoa que só olha para o pé. É o corcunda, ele anda assim, ó, só olha para o pé.
Falando assim, ó, olha para o pé. Ele não consegue levantar os seus olhos, ele leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro não vem nem do monte, vem para cima do monte, vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele só olha para o pé, não vai dar certo, não tem condições, não vai ter jeito, não pode, não tem chamada, não tem unção, não tem quê, não tem dinheiro, é só olha, ele é encurvado, ele não consegue olhar. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a face da terra. Não pode ser encurvado. O sacerdote não pode ficar olhando para o pé. É o pessimista, né? Encurvado. Só olha para o pé. Ai, meu Deus. Não dá. Tem pouca gente. Não tem dinheiro. Como é que eu faço? Se nós acreditamos no Senhor, nós sabemos que pode estar vendaval, pode estar uma tormenta, pode estar um furacão, pode ser na fornalha, pode ser na cova dos leões, pode ser de todo jeito. Se nós temos chamado e confiamos no Senhor, nós vamos levantar, ficar de pé na presença do grande Rei Todo-Poderoso, Deus que fez os céus e a terra. E não poderia ser também anão, né? Não podia ser o que? Anão. Por que o anão? Qual é o problema do anão? Porque o anão não cresceu. Você já observou isso? Volto a dizer, isso é espiritualmente. Não tem nada a ver com anão, não, vai ficar tranquilo. Né? Não tem nada a ver com anão. Não tem nada a ver com anão, né? Tinha aquele irmão que cantava, né, que faleceu há pouco tempo não, faz um tempo já, né, o Nelson Ned, né, louvava o Senhor, cantava com uma voz tremenda, né. Por que não podia ser o anão? Porque o anão não cresceu. Como é que o sacerdote vai ser sacerdote se ele não cresceu? Tem gente que passa 30 anos e não cresce. 30 anos, irmão Viviane. Congrega, ouve a palavra, ouve o evangelho, às vezes até não perde culto, mas não absorve, não cresce. Qualquer coisinha, é aquele mesmo. Não tem uns crentes mimizentos hoje? Hoje não faz tempo, né? Tem um povo mimizento? Qualquer coisinha, não vou mais, vou sair, sabe? E a chamada, e a vocação, e o sacerdócio real, e a nação santa, e o sangue na orelha, na mão, no pé, e o azeite, o que eu faço com isso? Não. É reto, olhando para o alto, louvando o Senhor, e tem que crescer. Quando eu era menino, falava como menino, discorria como menino. Mas logo que deixei de ser menino, eu acabei com essas coisas. Vamos deixar muitas vezes, eu quero leitinho. 30, imagina um camarada, né? Eu tenho as netinhas, uma belezinha netinha, né? Netinha, mamazinha, vai comer papinha, que coisa mais linda. Agora imagina um marmanjo barbado que nem eu quero papinha. Tem cabimento um negócio desse? Tem cabimento? Né? Chegar na minha esposa, amor, fala uma papinha para mim. Toma vergonha só. Não é assim? Como é que eu tenho que crescer, meu irmão? E crescer na graça e no conhecimento. E crescer diante do Senhor. Senhor, meu ministério tem que crescer o seu ministério. Não é para você se exaltar, mas é para a honra, louvor e glória do Deus Criador dos céus e da terra. Ele não poderia ter defeito no olho. Podia ser cego e não podia ter defeito no olho. No original, quer dizer... pedra, cisco ou argueiro. Aí, com um defeito no olho, você consegue enxergar o defeito em todo mundo, mas não consegue ver a trave que está no seu. Mas a irmã, mas o irmão, A pior coisa é quando a pessoa consegue ver defeito em todo mundo, mas ele não consegue se reconhecer com seus defeitos. Jesus disse, isso é hipocrisia. Vocês conseguem tirar um cisco, ver um cisco no olho do outro, um argueiro no olho do outro, mas a trave no seu olho você não consegue ver. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para eu seguir, já estou indo quase para o final. Quanta gente não tem misericórdia no ministério, meu irmão? Quantos pastores, servos de Deus, pregadores, irmãos, irmãs, porque eu não estou pregando só para pastor aqui é sacerdócio, nação santa, povo santo, de propriedade exclusiva, peculiar, que não tem misericórdia. Aliás, tem prazer quando alguém cai. Eu sabia nada, era o desejo do seu coração. Você queria aquilo, e aquilo aconteceu por uma catástrofe, e você se alegrou. E a Bíblia fala que nós somos um corpo. Se uma parte do corpo sofre, todos têm que sofrer. Quando algum irmão cair, adultério, alguma coisa, não importa, alguma coisa. Não fique feliz, não solte fogos, chore. Chegue na presença do Senhor, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou sofrendo. Mas o irmão está lá na China, é corpo. É o corpo de Cristo que está sofrendo. Nós somos um corpo só, queridos. Não pode ter defeito no olho, não pode ter sarna. O que é sarna? Você sabe o que é sarna, né? Daquela alergia, né? E pega de cachorro, pega em gente também.
Aquilo coça que é terrível. Tem gente que nem pega a sarna, tem gente que já é uma sarna. Não tem? Tem uns obreiros que não pega, já é sarna. Aonde ele chega, ele tá com terror. Perturba nas irmãs, perturba no louvor, perturba cantando, perturba. Aonde pô, é uma sarna. Ele provoca a coceira e fica ali com aquela coceira no ouvido, que é comichão, querendo coisas. Não tem isso? Não pode ter sarna. Não pode ter impinge. O que é impinge? Mancha. Se teve, o sangue já lavou. Agora segue com Jesus, porque ele já branqueou suas vestes no sangue. As pessoas podem apontar, mas não deixe mancha no seu ministério. Ah, mas lá atrás vão falar mesmo. Vai falar de mim, vai falar de você. Aliás, quem faz a obra de Deus sério, sempre vão apontar. Você pode esperar. Se você não aguenta, irmão, se você não aguentar isso, eu vou ficar duvidando, meu Deus, como é que está o ministério desse irmão? Firma o pé dele, cura os pés, cura as mãos, tira esse coxo. Porque o negócio não é brincadeira. E também não pode ter testículo quebrado. Eu não sei como é que está na sua versão aí. Alguns falam testículo quebrado, outros falam defeituosos. Como é que está na sua? Pedras quebradas? É diferente essa. Por que testículo quebrado? Porque é de onde você... Falando de homem, né? Testículo, é o sacerdote masculino, evidentemente. Porque é onde vai ter reprodução. Vai gerar filhos. E o sacerdote que não gera filhos, como é que pode? 30 anos na igreja, nunca gerou um filho. Nunca teve o prazer, o privilégio de ver alguém, ao pregar o evangelho, ele dizer, eu me arrependo dos meus pecados. Gerar um filho. Quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem convence é o Espírito Santo. Mas nós temos que gerar, produzir. Ovelha gera ovelha, pastor também gera ovelha. Não é pastor gera pastor, não, pastor também é ovelha. Tem muito pastor que vai mandando, vai lá e faz. Não, vai fazer também. E vai gerar filho. Agora tem um testículo quebrado, vai gerar filho, que jeito? Não há possibilidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite, para nós todos, evidentemente. Que a despeito de todos esses detalhes que eu citei aqui, essas características que eu citei, o projeto de Deus é que tenha um povo, uma nação de sacerdote real. Um reino sacerdotal, um sacerdócio real. E ele começa a convocar, entre outras passagens, em Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em Marcos 3,13, ele diz a palavra do Senhor que Jesus subiu ao monte e chamou a si os que ele quis. Ele chamou Levi, que é Mateus, chamou João, André, Tiago, Pedro, Judas Iscariote, Judas Tadeu, chamou Bartolomeu, chamou o povo ali, ó. O que ele quis, ele chamou. Um era Pedro, aquele que negou 3 vezes. O outro era Tomé, que era coletor, que fazia as suas trambicagens. O outro era o próprio Judas, que foi falado aqui hoje, o traidor. Às vezes mancando, muitas vezes, sofrendo muitas vezes, sem enxergar, sem nada, mas hoje Deus está nos convocando, mais uma vez, para entender que há poder na sua palavra, no seu evangelho, no sangue do Cordeiro de Deus, para esse chamado eficaz. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 14. Lucas capítulo 14. Já estou lá em Atos. Lucas 14, verso... Para ganhar tempo, eu vou ler do versículo 21, amém? Depois você lê em casa com mais tempo. Para eu ganhar tempo, eu vou Lucas 14, a partir do versículo... Perdão, a partir do versículo... versículo 16. Porém, ele disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e importa ir vê-lo, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las, rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse, casei-me com minha esposa e portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo, esse pai de família aqui é o nosso Senhor, é o Deus Pai Todo-Poderoso. E diz ao seu servo aqui somos nós, a igreja,
sai, alguns interpretam que é Cristo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz aqui os pobres. Se você olhar para Deuteronômio, você vai ver ali em Deuteronômio 15:4, que há uma ordem, uma lei, para que não houvesse os pobres, mas agora na chamada aqui, chama os pobres. Ele é pobre, pode chamar o pobre agora. Pode chamar o pobre. Ele tem necessidade, ele é pobre, pode chamar o pobre. E deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Tem pastor que não vai na casa de pobre. E diz que é sacerdote. Mas o Senhor manda chamar os pobres. Chama os pobres. Quem mais, Senhor? Chama os alejados. O aleijado lá, nós lemos agora as características. Era coxo, pé quebrado, mão quebrada, não podia. Agora aqui está mandando chamar o aleijado. O Evangelho é glorioso, meu querido. O Evangelho, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Evangelho é transformador, ele é renovador, ele é restaurador, ele é pesado, mas ele tem uma porta para nós que não é larga, ele é apertado, o caminho também é apertado, mas tem uma voz chamando, vinde! Quem? Vai atrás dele, chama o pobre. E agora? Quem mais? O aleijado. Quem mais? Os mancos. Que está com o pé quebrado, machucado ali, que já caiu, tropeçou, não consegue, não vai, não consegue, não vai. Chama esse. E chama quem mais? Chama o cego também. Ué, agora há pouco o sacerdote, o cego não podia, mas ele mandou chamar o cego. Olha que glória no Evangelho. Chama o cego também. Eu quero um reino sacerdotal. Vai lá e chama. Aí diz a palavra que ele vai e começa a chamar. E diz o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Diz o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Vai lá e chama, e força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Não é só agora os levitas, não é só o sacerdote, filho de Arão, mas agora chama lá, para que eles venham. Mas lá ele é manco, vai o manco, mas ele é cego, vem cego, mas ele está bem, pode vir, ele é pobre, venha pobre mesmo. Aleluia. Talvez você tenha sofrido alguma calúnia, alguma afronta, talvez um problema, alguma coisa, mas sabe de uma coisa, venha mancando mesmo, está chamando, vamos ministrar. Mas está difícil. Ele está chamando. Como é que eu vou saber? Eu sou cego. Ele vai te dar visão. Mas ele está 4 dias, ela está até fedendo, está cheirando mal. Pode tirar a pedra, porque é a nossa parte, porque a parte dele de recitar, ele vai fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Efésios, capítulo 2, de 11 a 18. Me dá mais 5 minutinhos, irmãos. Efésios 2, de 11 a 18. Olha o que diz. Vai lá para o Novo Testamento. Gálatas, Efésios 2, de 11 a 18. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feito pela mão de homens, que naquele tempo estavais sem Cristo. Peraí, estava sem Cristo, mas está chamando. Sem Cristo está mancando, sem Cristo está cego, sem Cristo está pobre, sem Cristo está coxo, sem Cristo está perdido, mas está chamando. E tendo sido chamado, olha o que acontece. Lembrai-vos de que vós, no outro tempo, mas agora, que naquele tempo, verso 12, estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Era especial, agora não está mais separado da comunidade de Israel. E estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Com Cristo agora, nós estamos colocados na aliança, nós estamos juntos na comunidade, nós temos esperança em Deus e temos o Senhor neste mundo. Ainda que o mundo já é maligno, mas nós estamos aqui e temos Deus. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, judeu e gentio fez um. E derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem, fazendo a paz. O novo homem. Ele veio mancando, ele veio cego, nariz chato, testículo quebrado, corcunda. Agora vai fazer deste um novo homem. Olha lá. Fazer um novo homem. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Era só o sacerdote, e é no Santo dos Santos, e é só o
sumo sacerdote no dia de Yom Kippur, uma vez na vida, uma vez no ano, mas ele, sacerdote, no outro ano já era outro. No outro ano já era outro sumo sacerdote. Mas dentre os levitas, aí ele servia, trabalhava, mas não podia ministrar lá no sacerdote, no Santo dos Santos. Porque chegava, rapaz, meu nariz é muito grande, eu não posso ir. A outra encurvado, eu posso fazer isso aqui, mas lá não posso chegar. O outro mancando, pezinho ruim lá. Não tem aquele que anda arrastando? Deixa que eu chuto. Não tem assim? Não podia ir, porque estava com o pezinho ruim. A outra com a mãozinha tudo, não pode. Aí eu chego aqui no evangelho e ele fala, vem manco, vem cego, vem corcunda, vem pobre, pode vir, vinde a mim, vós que estáis cansados, eu vou fazer de vocês um reino de sacerdotes, aleluia. Você está entendendo, meu querido? Você pode glorificar a Deus, você pode adorar o Senhor, exaltá-lo pela beleza da sua santidade, glória. E o povo que estava longe, sem Deus no mundo, sem aliança, longe de Israel, longe do Senhor, agora está perto pelo sangue. Aleluia. Eu fico triste quando o pregador não fala do sangue, não prega sobre o sangue. É nesse sangue que nós temos a graça do Senhor, o poder do perdão misericordioso do Senhor nas nossas vidas. 2 Coríntios 5,17, ele fala que agora nós somos nova criatura. A versão diz assim, nova criação. Agora não é mais manco, irmão. Agora não é mais cego. Agora em Cristo nós não estamos mais capengando. Não é para andar mais. Claro que tem dificuldade, tem, é lógico que tem. Mas agora nós temos a presença do Espírito Santo. Depois do sangue vem o azeite. E o azeite é o Espírito Santo que nos fortalece. Aleluia. Como é que eu vou vencer? O Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus habita em você. É o Espírito de Deus que nos fortalece, nos ajuda. Abre comigo a sua Bíblia aí. Em Isaías 43, verso 1. Aleluia, o véu foi rasgado, você tem acesso. Hebreus 10, 20. Pelo novo e vivo caminho nós temos acesso. Aleluia, aleluia. Isaías 43, verso 1 e o verso 2. Verso 1 só. 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Isaías 43, verso 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus criou Jacó, mas formou a Israel. Jacó é criado e Israel é formado. Não temas, ó Jacó, porque eu te criei. Criação, mas agora Jacó eu formei. Antes nós éramos Jacó, enganadores, e fazer isso, e fazer daquilo, mas agora está formado aquele que luta com Deus como príncipe e prevalece. Não temas, porque eu te remi, eu te chamei. Aleluia, aleluia. Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, resgatei, aleluia, te chamei, não temas. 1 Pedro 2. 1 Pedro 2. Vou passar um pouquinho no horário, viu, irmãos? Eu começo a pregar 8 horas, comecei um pouquinho mais tarde hoje. Estava tão bom a introdução do culto com o irmão Célio. Estava tão bom a mensagem, estava tão boa a introdução. Aleluia. Glória a Deus. Vamos mais 5 minutinhos, irmão. 5 minutinhos de um, 5 do outro, 5 do outro, 5 do outro. Dá para terminar. Oh, aleluia. 1 Pedro, capítulo 2. Está acabando já, irmãos. 1 Pedro 2, verso 9. Diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você pode ler esse versículo olhando para o seu vizinho aí? Você pode ler olhando para ela? Você pode ler, amor, olhando para a irmã Rafaela? Você pode ler, olha para alguém e diz assim, ó, mas vós, aponta para ela aí, aponta para ele aí. Lê comigo, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Aleluia, aleluia. Glória! Aleluia! Aleluia! Você é a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, Deus que é um povo. Eu tenho os meus muito grandes, desproporcional. Não, agora em Cristo você é transformado. Criou Jacó e formou Israel. Formar, pega o barro ali, amassa, forma, dá o.
Eita, mas no mundo eu era valente. Rapaz, mas brigar, puxava a faca e já dava 3 tiros com a faca. Tão bravo que era, né? Tem uns cabras bravos que com a faca dá 3 tiros, né, irmão? Agora você é de Jesus. Você é servo de Deus. É diferente. Hã? Não, rapaz, se pisar no meu calo, eu desço do tamanco, desço da sandália, eu desço do escarpão. Desce nada, filho, desce em oração. Vai descer em humildade diante do Senhor, porque você é noiva do Cordeiro, lavado, transformado, remido. Aleluia. Pisa no meu calo. Eu vou gritar de dor, porque dói pisar no calo. Mas vai ficar na presença de Jesus. Abra comigo sua Bíblia em João 10. João 18, 10. Eu estou encerrando, de novo. Aleluia. Vontade de mim de pregar até meia-noite hoje, irmãos. João 18, Evangelho, e o versículo 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 18, verso 10. Olha só o que diz o Evangelho. Então, Simão Pedro, que tinha espada, desembainhando-a, e feriu o sumo sacerdote. Aliás, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus lhe disse: põe a tua espada na bainha. Não beberei o cálice que o Pai me deu? Parei por aqui. Quem era esse rapaz? Malco. Quem era Malco? Servo do sumo sacerdote. Se ele era servo do sumo sacerdote, ele fazia parte do colégio de sacerdotes. Ele estava sendo preparado, talvez no ano seguinte, ele seria, possivelmente, talvez, não sei as características que ele tinha. A Bíblia não me mostra, ele tinha pé grande, pé quebrado, nariz grande, chato, mas ele era um servo, ele estava ali no caminho, estava aprendendo. E ele vinha se preparando, certamente, na caminhada, no dia a dia. E quando vai os soldados lá do templo, que vão, os romanos, que vai todo mundo, vai também Malco. E a Bíblia nos informa antes que o Senhor perguntou: olha, quando eu falei para vocês não levar dinheiro, não levar espada, faltou alguma coisa? Não, pois agora você leva dinheiro, leva isso. Aí alguém chega e fala assim: Senhor, temos 2 espadas aqui. Jesus diz: basta. Ele vai lá para o Getsemane. Lá no Getsemane, Cristo orando lá, de repente começou ali a suar sangue, tamanha agonia que ele passava lá no Getsemane, que o seu suor transformou em grandes gotas de sangue. Eu já expliquei isso aqui há pouco tempo, sobre esse episódio, sobre esse fenômeno que acontece. São os vasos sanguíneos, micro vasos, que estão aqui debaixo da pele, no tecido, onde vai se misturando com o suor e arrebenta ali, tamanha angústia, e foi derramando sangue ali. Os irmãos conhecem a passagem. De repente chegam todos para capturar Jesus, aí Pedro vai: Senhor, o que é que eu faço aqui? Pegou a espada e pá, na orelha direita de Malco. Se ele tivesse a orelha dessapada, ele não ia ter o sangue do cordeiro na sua orelha direita. Ele tinha a mão, o polegar, ele tinha no pé o polegar, mas estava desqualificado para o ministério sacerdotal. Você está entendendo onde estou querendo chegar com a palavra? Lá no monte Getsemane, quer dizer prensa do óleo, prensa de azeite. Jardim das Oliveiras, prensa do óleo. Quando o servo do sumo sacerdote foi cortado, alguns interpretam que foi decepada. Eu não quero saber se foi decepada ou se não foi. O detalhe é, ele estava desqualificado. Agora acabou a minha chamada. Fique de pé, querido. Agora acabou meu ministério. Agora não tem mais como eu servir, porque minha orelha foi decepada, a minha orelha direita. Perdi as características, as qualidades para serviço. Como é que o sacerdote vai pegar o sangue e derramar na minha orelha? Se você vê o leproso, tem a unção do leproso, o leproso ele tinha que fazer isso também. Vinha para ele e passava o sangue, está lá em Levítico 14, a partir do versículo 14. Sangue no lóbulo, sangue na mão, sangue no pé, e depois o azeite, para que o leproso fosse dado como limpo. Era feito isso. Talvez cortaram a sua orelha. Talvez tiraram um pedaço de você. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Talvez você veja aqui nesta noite pensando: Senhor, o que vai ser da minha vida, do meu ministério, da minha chamada, da minha vocação? Talvez você depois está ouvindo na internet, aí no canal no YouTube, pensando: meu Deus, como é que vai ser? Arrancaram um pedaço de mim, Senhor. Eu não estou mais qualificado.
Um pedaço do meu sonho, um pedaço do sonho daquele moço. Aliás, o seu sonho tinha sido interrompido naquela hora. Naquele momento ele não tinha mais condições. Mas observe, continue de olhos fechados, continue pensando na sua vida, na sua casa e no seu ministério. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, chamado das trevas para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Talvez uma espadada até mesmo de alguém que anda com Jesus, porque Pedro era alguém que andava com Jesus. Talvez uma espadada foi tão forte, talvez tenha decepado até, e agora não há mais possibilidade. Mas Jesus chega, toca na orelha dele e cura milagrosamente. O primeiro milagre de Jesus em Atos 2 é transformar a água em vinho. O último milagre antes da cruz é curar a orelha daquele servo do sumo sacerdote, restaurar o seu chamado sacerdotal. Ali havia água, ali havia sangue, porque Jesus havia derramado seu sangue ali em suor. Ali havia azeite, porque está escrito lá, a palavra quer dizer prensa do óleo. Naquele lugar havia azeite, naquele lugar havia sangue. Primeiro sangue. Jesus tocou nele, derramando sangue lá antes, no seu suor, tinha sangue naquele lugar. Tinha a misericórdia de Deus de restaurar o ministério dele. E ali era a prensa de óleo. O último milagre foi possibilitar novamente o ministério daquele irmão, daquele homem. Eu duvido que ele ficou onde ele estava depois do toque de Jesus. E nesta noite nós ouvimos que o Senhor Deus tem uma chamada para nós, para o seu povo. E vós me serei um reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras. E nós lemos em 1 Pedro 2,9. Vós sois o sacerdócio real, a nação santa. Que o Espírito do Senhor Deus, que o Senhor Jesus toque hoje em qualquer orelha que foi cortada, em qualquer pé que foi quebrado, em qualquer polegar que foi decepado, em qualquer pessoa corcunda e só enxerga lá embaixo e não consegue levantar a cabeça. Que o Espírito de Deus hoje mostre que o Senhor é Deus na minha, na sua vida, na nossa vida, que nós não somos melhores porque nós somos bambambam nessa terra, mas o melhor está em nós, que é o Espírito de Deus, que nós somos vaso de barro, mas a glória dentro que está contida é de Deus. Que o Espírito de Deus te encha e que você hoje seja restaurado, para que o sangue venha na tua orelha, para você ouvir bem, a orelha foi curada, restaurada. Que a sua mão agora esteja firmada na chamada que Deus te deu. Que nenhuma luta, perseguição, levante, fofoca, mentira, calúnia, nem até o pecado que você até cometeu e que já pediu perdão e que ainda estão te acusando. Mas que hoje, em nome de Jesus, você receba a restauração, como a orelha de Malco, onde havia sangue de Jesus e havia ali óleo, tipo da presença do Espírito de Deus.